Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, eu vim compartilhar com vocês o meu relato de parto. Quero deixar aqui registrado esse momento tão único, na nossa vida. E também, no meio do relato de parto, eu vou contando alguns testemunhos que foram acontecendo antes ou durante, ou depois também desse mundo da gestação e do parto. Então, quero começar contando que a minha gestação, ela aconteceu de modo que a gente não esperava, A gente estava planejando para 2025 e aconteceu então no momento que era para acontecer, que Deus queria que acontecesse, digamos assim. E só que antes disso, uns 2 ou 3 anos antes, uma pessoa da família do meu marido sonhou que a minha sogra estava descendo a rua de uma casa junto com o meu sogro e eles estavam de carro. E nesse carro atrás tinha um balão grande e rosa. Então, era o anúncio de que logo viria um bebê na família, E nós éramos os únicos, a princípio, que estariam ali prontos para isso. E era o balão rosa, Então, todo momento, quando a gente descobriu a gravidez, a gente já imaginava que seria uma menina, mas ainda assim não criei expectativas para isso, Apesar de também querer muito. Então esse é o primeiro testemunho que a gravidez ela foi realmente no momento que era para ser. Durante a gestação eu gravei alguns vídeos específicos aqui no canal, então tem a minha reação, descobrindo a do Will, tem a reação dos familiares, também tem o chá revelação, mas eu não contei, nem fiz nenhum vídeo contando como foi a minha gestação. Então, brevemente aqui, a minha gestação foi ótima, foi muito perfeita, digamos assim. Não tive enjoos, não tive praticamente nenhum inchaço. A única intercorrência, digamos assim, foi eu precisar de medicação para tireoide, que a minha tireoide ficou então alterada na gestação. Mas de resto, a B12 também eu tive que fazer uma injetável, Mas de resto foi tudo muito tranquilo. Então agora vamos para o tal relato do parto. Eu coloquei tudo aqui anotado, salvei alguns prints também, e o que eu conseguir e puder eu vou colocando aqui para vocês irem acompanhando também para ser mais dinâmico. Mas os sinais começaram lá pro dia 2 de dezembro. O que aconteceu? No dia 29 e 30 do 11, foram dias bem intensos, porque era festa na escola, então a gente arrumou todo o espaço, teve a própria festa no sábado, então dia 30, bastante coisa. De noite eu saí, porque era aniversário da minha sogra no outro dia. No outro dia, então, dia 1º, num domingo de manhã, a gente foi na minha sogra tomar café. Então depois teve o culto de noite, então foram dias bem intensos. Na segunda-feira, no dia 2, eu fui trabalhar normalmente e às 9 horas eu fui tomar um café e eu fui ao banheiro antes. Foi quando eu vi um pouquinho de sangue na calcinha. E aí, conversei com a minha diretora, ela falou pra eu ficar calma e tal, mas eu não fiquei, Ali eu tava achando que já ia engrenar alguma coisa. Então, ao longo do dia, continuou vindo um pouquinho, mas assim, bem pouquinho de sangue, quase nada. E eu vi porque foi bem na hora, provavelmente, que saiu, porque senão eu não teria nem visto. Eu comuniquei a minha doula, ela também falou que estava tudo tranquilo, mas como foi ao longo do dia acontecendo também esses escapezinhos de sangue, ela falou que se a gente se sentisse seguro, melhor, mais seguro, podia ir na maternidade. E foi o que a gente fez, porque eu falei para ele, nós não visitamos ainda a maternidade, a gente não sabe nem por onde entrar. Então, vamos lá, uma oportunidade, uma desculpa para poder ir lá. E realmente a gente não sabia nem por onde entrar. Graças a Deus fomos naquele dia. E aí então fomos naquele dia, de noite, lá para umas 8 horas da noite, a gente foi para a maternidade. E aí chegou lá, elas fizeram um exame de toque e eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Aí eu fiquei andando lá por um tempo, porque se fosse para engrenar, iria engrenar. Naquele dia 2 de dezembro eu tava com mais ou menos 36 semanas, tá? E aí então andei por umas 2 horas, fiquei andando e andei mesmo, porque eu gostaria muito que tivesse vindo naquele dia, então eu andei pra caramba.
anda, mamãe, anda. Mas não veio. A outra doutora que fez de novo o toque disse que tava os mesmos 3 centímetros. Então lá fiz uns exames para ver se eu não tava também com infecção urinária, né? Também fiz o cardiotoco para ouvir o coração do bebê. Tava tudo ótimo, todos os exames tranquilos. E então fomos vida normal para casa. Naquela semana, então, saiu bastante tampão. E aí eu fiquei bem animada, né? Fazia mais caminhadas quando possível. No dia 3/12 saiu muito sangue no xixi de manhã cedo. Comuniquei minha doula e ela disse que era um pouco normal por conta do toque que foi feito. E realmente depois não saiu mais. Importante lembrar que no dia 2 que a gente foi para a maternidade, nós não contamos aos nossos pais. Nenhum familiar sabia, até a Maju nascer, que nós havíamos ido para a maternidade. Porque era um desejo meu, principalmente, era que ninguém soubesse a hora, o momento que iria acontecer, porque eu não queria que ninguém ficasse nervoso. Parto é aquilo, a gente não sabe se vai para uma cesárea, se vai realmente acontecer o parto normal. Se acontecer o parto normal pode demorar muito tempo, então eu não queria ninguém nervoso e me deixando nervosa. Então eu não contei, a gente não contou para ninguém. E aí passaram-se os dias, muitos dias, e o tampão foi saindo, mas nada mais foi acontecendo, não tinha mais sangue na calcinha nem nada. Eu peguei a licença maternidade a partir do dia 16. Então, de 16 em diante eu já estava em casa, estava andando bastante, comendo tâmaras e dançando bastante também. Um vídeo que eu achei ali para gestantes. No dia 18/12, umas 8 horas, 8:30 da noite, mais ou menos, nós estávamos comemorando o aniversário do meu cunhado lá na casa da minha sogra. E daí eu fui ao banheiro e falei, e quando eu vi de novo o sangue na calcinha. Aí eu falei pro Will, de novo aquele sanguinho pequenininho na calcinha. Se eu tava com 3 centímetros de dilatação, não senti nada também naquela vez e saiu esse sanguinho, agora saiu mais um pouquinho. Então pode ser que está de novo dilatando, mas eu não tô sentindo nada. Daí a gente deu uma despistada lá na família e fomos pra casa, porque podia ser naquela madrugada engrenar alguma coisa. Não engrenou. E aí então, quando saiu esse sanguinho no dia 18, no dia 19 eu acordei e dancei bastante, comi bastante tâmara. E aí passou o dia normalmente. Eu lembro que eu fiquei boa parte da tarde, assim, começo da tarde, até metade da tarde, conversando muito com a minha mãe por FaceTime, né? Então ela perguntou, e aí, nada? Eu falei, não, mãe, nada. Acho que realmente vai vir só lá pra começo do ano ou no Natal, né? Porque a data prevista era 27/12. E aí desligamos o telefone. A gente terminou de conversar. E ali pelas 4 e pouco eu fui tomar um cafezinho, né? Então eu não lembro o que eu comi direito, mas não era muita coisa. E aí o Will chegou em casa, foi pra academia e ele ia chegar lá perto das 6. Lá pelas 5:30 da tarde, eu senti uma dorzinha nas costas. Uma dorzinha não, é uma dor com desconforto. Eu não tinha posição para ficar, eu tava sentada no sofá com as pernas esticadas, eu não tinha posição. Tudo não passava aquela dor nas costas, era uma dor assim intensa nas costas, mais na lombar assim. Aí eu pensei, não vou avisar nada ao Will, porque senão é capaz de ele vir correndo, né? Então deixa ele chegar, que daqui a pouco ele tá chegando. E aí então ele chegou ali pelas 6 horas e eu contei pra ele e ele brigou comigo ainda. Porque ele falou, eu já falei pra você tomar remédio, você não quer tomar remédio por causa dessas dores nas costas e tal. Porque eu estava tendo dor nas costas pra dormir. E aí eu falei pra ele, não é uma dor nas costas igual eu tenho pra dormir. É uma dor do nada. Eu estava plena no sofá e deu uma dor assim horrível. Estava dando ainda, estava contínua a dor. Aí não passava, eu falei, vou avisar a doula, porque eu nunca senti essa dor antes. Eu senti essa dor, né, na hora de dormir só.
Daí avisei a doula, ela disse que era um sinal bem forte de que podia ser hoje, né? Naquele dia, né? Dia 19. Então eu falei, olha, eu tava prestes a sair pra jantar. Pensa, eu tinha comido 4 e pouquinho da tarde, já era 6:30. Daí eu posso ir? Daí ela falou, olha, se você ir, não tem problema, mas leva tudo pra garantir, né? E já tava tudo no carro, faltava aquelas coisas básicas, tipo escova de dente, carregador de celular, essas coisas assim. E aí, então, a gente colocou tudo realmente no carro. Daí, na metade de me arrumar, eu falei, não, eu não vou mais, que tá doendo demais. Imagina eu assim, desse jeito, lá no meio do restaurante, não vou. Aí ela falou pra eu ir pro chuveiro, eu fui pro chuveiro e comecei a cronometrar o tempo das contrações pelo aplicativo. Não sabia, chegava uma hora assim que eu não sabia se era realmente contração, se não era, porque era uma dor de cólica misturada com a dor nas costas, misturada com uma contração, tudo ao mesmo tempo. Uma hora eu sentia só a contração, foi um caos. Daí eu falei pra ela que não sabia se estava certo aquele que eu fiz lá no aplicativo. Daí ela falou que eu podia passar na farmácia comprar um remédio por conta das cólicas. Passei, comprei o remédio, tomei, tirei queda pra cólica. A cólica passou, sim, foi ótimo, mas aquela dor nas costas não passou. Aí, era umas 7h10, eu tomei esse remédio, a gente foi em direção ao primeiro restaurante que a gente tinha realmente a vontade de ir, que só às quinta-feiras eles têm rodízio, né? Até onde a gente sabe. E aí, no meio do caminho, eu falei, para o carro, pelo amor de Deus, tava doendo demais, não tinha posição pra ficar no carro, pras minhas costas. E aí parou, quando passou ele foi. Aí chegamos no restaurante, tinha muita gente. Então, tinha 7 horas abria e já tava gente esperando lá fora, então ia demorar muito tempo. Fomos para o outro restaurante. Tava pior ainda. Daí o Will falou assim, olha, eu acho que é um sinal. Vamos pro restaurante lá do centro da cidade, que se engrenar a coisa, a gente já tá perto da maternidade. E foi o que fizemos. Fomos então lá no centro da cidade. Chegamos lá, eu fui olhando no carro, tem o painel tem um relógio bem grande. E aí eu fui olhando naquele relógio e eu vi que as contrações estavam diminuindo o tempo entre elas, no caso, né? E aí eu fiquei preocupada, falei, Wilkerson, é hoje que a Maju vai vir pro mundo. Tá diminuindo o tempo, já tava de 15 em 15. Chegamos lá no restaurante de 15 em 15 minutos a contração. E entramos e jantamos. O Will fala que foi a pizza mais cara que ele já comeu, porque a gente comeu basicamente uns 4, 5 pedaços de pizza. E aí a gente foi pro hospital. Porque 8 horas a gente tava lá comendo pizza. E quem tinha assumido o celular já era o Wilkerson. Uma hora o Will olhou pra mim, conversando com a doula no celular. Uma hora ele olhou pra mim, assim, com os olhos bem arregalados. E falou assim, a hora que tu quiser ir pro hospital, a gente vai, tá? Só que o cara me olha com essa cara de assustado. Depois de olhar pro celular, conversar no celular, eu imaginei que a doula tinha mandado a gente ir pro hospital. Eu não ia ser doida de ficar ali, né? E tava chovendo naquele dia também. Então, não conseguia ir até o carro, só queria ficar agachadinha. Eu falei, Will, eu não consigo ir até o carro. E o carro não tava longe. Aí ele trouxe o carro até perto do hall ali, entramos e fomos. Chegamos lá no hospital, era umas 8h30, mais ou menos. Eu sei que umas 10:50, a gente foi atendido, daí elas fizeram o toque e eu já tava de 5 para 6 centímetros de dilatação. E fui pro chuveiro, então. O Will disse que naquele momento ele sabia que era o dia da Maju vir, porque quando a gente foi no dia 2, diz ele que a moça foi para um lado e naquele dia a moça foi pro outro lado. Quando ela foi para outro lado da porta, ele falou, não, é hoje daqui eu não saio sem a Maju. E aí ele disse que assinou os papéis e tal, e enquanto isso eu estava no chuveiro. Então lá no chuveiro foi muito bom, fiquei lá bem agachadinha, vinha bastante contração. Dava pra sentir assim que tava cada vez menos tempo entre elas. Só que daí o meu pensamento era, poxa, eu sei que só tem 2 chuveiros aqui, que a doula tinha falado, né? Que tinha 2 chuveiros. E aí eu me senti egoísta ficar lá, sabe, por muito tempo. Aí então uma hora o Will chegou, daí eu tive um vômito. E daí lá se foi a pizza toda, a pizza mais cara do Will, 5 pedaços e em meia hora eu tirei fora. E aí passei um pouquinho de mal ali assim, mal-estar. Daí quando o Will chegou,
aconteceu isso, e aí eu decidi, então, ir pra ala. E lá, então, começou. Daí foi forte. Eu não sei se é por conta que eu saí do chuveiro, mas ali daí parecia, assim, na minha cabeça que em menos de 1 minuto, sabe? Em 1 minuto já vinha contração com as dores. Eu lembro de perguntar pra enfermeira, vai piorar essa dor? E ela falava, não, vai ser sempre assim. Aí eu falei, graças a Deus, porque tava suportável ainda. Tava dolorido, mas tava suportável. A sensação é que piora porque vai diminuindo o tempo entre elas, então você não consegue descansar. E aí ficou aquilo lá, não tinha posição, eu queria deitar, assim, ficar em posição fetal, mas daí eu já queria ficar em outra posição, porque tava vindo a contração. Resumindo, uma hora eu desisti de ficar deitada e fiquei na cama, ali naquela maca, em posição de 4 apoios. E quando vinha a contração, eu ia pra frente e pra trás, assim, com o meu corpo. E dali eu lembro de virem algumas vezes fazer a checagem do coração, né, e tal. Eu lembro de a minha médica vir só. Não lembro de vir a enfermeira fazer essas coisas. Já vou contar da minha médica, tá? Ela tava lá no dia de plantão. Quando ela ouviu o coração a primeira vez, que eu me lembro que foram só 2, tá, gente? Mas isso é a minha concepção. O Will tem outras concepções. Quem sabe ele fala lá nos stories pra vocês, porque vídeo ele não vai querer gravar. Mas eu lembro dela vir 2 vezes, checar o coração. E daí a primeira vez tava um pouquinho mais, tava assim, embaixo do umbigo. E depois já tava bem lá embaixo na virilha. E era um bom sinal, porque ela tava descendo mais ainda, né? Também fizeram o toque lá na triagem. E depois fizeram o toque comigo ali na ala já. E aí eu tava com 9, quase 10 centímetros. Alguma coisa assim, 8 ou 9, eu acho. Depois eu lembro que vieram pra fazer o toque de novo e eu não quis. Porque se eu já tava antes com quase 10, né? Então não precisava, na minha concepção, realizar o toque e não realizaram. Todo esse tempo, a minha doula não estava lá. Ela mora em Itajaí, então quando o Will falou estamos indo para o hospital, ela já estava pronta para vir, já estava vindo, no caso, eu acho, e ficou nessa ali dela, tá chegando, e eu só mandava eu ficar quieto, não queria que ele ficasse me lembrando que ela estava chegando, que ela não estava ali, e que possivelmente poderia ocasionar a Maju nascer sem ela estar ali. E aí... Daí eu falava pra ele, shh. Aí ele falava, a doula tá só ali no trânsito, shh. Eu falava pra ele, não quero saber, fecha essa boca. E aí, de repente, né, uma hora lá ela chegou. Mas eu não queria falar com ninguém, não queria que ninguém ficasse falando comigo, sabe? Eu só queria, assim, comandos simples. Mas ficar conversando, eu, shh, sabe? Não queria barulho. Então eu só segurava muito forte na mão dos dois quando vinha a contração, assim. E o Will me lembrava, antes da doula chegar, ele me lembrava de respirar. Porque eu respirava muito rápido, parecia uma doida. Daí ele falou, respira devagar. Daí eu lembrava de respirar devagar e parecia que a contração ia mais tranquilo, passava melhor. E aí, quando a doula chegou, aconteceram, então, uma série de coisas. Eu não lembro a sequência, mas foi o Will que me falou. O Will disse que nunca olhava lá atrás, né, onde saiu o neném, porque eu ainda estava de 4 apoios. Mas a doula de vez em quando olhava lá. E foi quando, de repente, o Will disse assim, foi segundos depois de ela parar de olhar lá, estourou a bolsa. E foi muito engraçado, que eu não vou esquecer esse barulho, assim, de ouvir a bolsa estourar. Foi como se fosse um balão estourando, assim, sabe? Então, assim, foi tudo na cortina, era uma cortina aqui na ala, né? Daí foi splash, assim, na cortina. E o Will disse que sujou muito, muito, muito a cama ali, a maca, as coisas. A doula falou assim pra mim, quando você sentir vontade de fazer o número 2, você avisa. Aí, quando eu tive vontade, ela não tava ali na minha frente. Então, eu gritei bem alto, que eu tava com aquela vontade. Aí, teve um momento, então, que eu escutei falarem, tá coroando. E aí, nesse momento, chegou muita gente. Eu escutei um monte de burburinho. E aí, eu fiz bem alto. Shhh. Aí, a doula pediu para as pessoas saírem, né? Eu olhei para trás, tinha muita gente ali. As enfermeiras, né? Olhando tudo. Então, depois que coroou, estourou a bolsa, me convidaram para ir pro famoso banquinho, né? E aí, lá eu fui e foi mais fácil lá, foi mais tranquilo lá. Não sei também porque... se foi pelo fato da minha doula e a minha médica estarem na minha frente ali, me olhando, né? Então, eu consegui ali, ter elas ali me olhando, foi muito bom.
E aí, eu achei que eu não ia chorar. Mas tá, depois eu conto por quê. Né, Maju? Aí, fui pro banquinho e ali eu fiz algumas contrações. Pra mim, na minha cabeça, foram poucas contrações. Mas o Will disse que ele demorou um bom tempo. O Will, nesse momento do banquinho, o Will ficou atrás de mim e segurou bem nas minhas mãos. Eu precisava de alguém que segurasse minha mão assim. Então, quando dava contração, eu segurava. Chegou um momento que a médica falou pra mim assim, agora você precisa fazer junto com a contração, bastante força junto com a contração que ela tá passando. E aí, nesse momento, eu senti aquele tal círculo de fogo lá que eles falam. É claro, foi a minha primeira vez, né, sentindo isso, então eu achei que ia durar muito tempo, então eu fiz mais força do que deveria. Então, quando acabou a contração, eu continuei fazendo força. E aí a Maju veio. O que não era o certo. Até ali na hora a doula e a médica falaram, não, agora não, Bruna, espera. E eu só balancei a cabeça e fiz mais força e a Maju veio. Porque ali dói mesmo, mas como era a primeira vez eu não sabia que ia ser segundos de dor, né? Poderia ter esperado mais uma contração. Mas aí acabou a Maju nascendo. Eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês do que a doula gravou. Saúde! Assim que a Maju nasceu, eu saí um pouquinho fora do ar. Eu não sabia que tinha saído fora do ar. Pra mim, tava tudo certo. Mas foi quando eu vi o vídeo que eu me dei conta que eu saí fora do ar. Porque eu falei pra minha mãe assim, mãe, a Maju nasceu do jeito que eu queria. Bem limpinha. E mentira! Na minha cabeça ela tinha nascido limpinha porque foi quando eu voltei pra mim, eu olhei pra ela e ela tava limpinha no meu colo. Mas vendo o vídeo, como vocês viram também, a médica limpou ela. Então, esses segundos ali, eu fiquei fora de mim. Eu não lembro desses segundos ali. Aí, eu sempre falei pro Wilkerson que ele iria cortar o cordão umbilical, porque é um momento, assim, que, nossa, você não sabe se vai ter de novo, né, esse momento. Então, é uma experiência única. E ele não queria. Mas daí, lá na hora, a médica perguntou, você vai querer cortar o cordão? E ele falou, não, obrigado. Eu falei, vai, sim. Aí a médica só deu as coisas na mão dele e ele cortou o cordão. Em seguida, então, a Maju já foi pra primeira mamada dela. Ela já mamou, tá, gente? É que ela descobriu as mãos recentemente, né, Maju? Não é verdade? E aí, ela foi pra primeira mamada, foi super tranquilo também. Nesse momento também saiu a placenta e também foi muito tranquilo. A gente viu a placenta lá. A doula fez o print, né, da placenta também, tá ali guardado. Vou postar lá nos stories pra vocês. E aí, depois disso tudo, então, a gente teve ali o nosso momento com a Maju. Vou colocar algumas fotos aqui que a doula fez também, pra vocês verem. Não tive fotógrafo de parto, não quis. Eu não acho que eu ia sair bonita, então eu não queria me ver feia nesse momento, então eu não contratei. Depois desse momento ali, então, que saiu a placenta, que a Maju mamou, ela foi com o Will fazer o que precisa ser feito, né, com o pediatra. E eu fui, então, fazer a sutura. Eu tive laceração de 2º grau, mas, assim, foi bem tranquila a minha recuperação. Eu não tive dores pra fazer xixi, nem nada, assim, foi bem tranquilo. Eu acabei me machucando nos lábios, porque por conta da calcinha absorvente, sabe aquela famosa calcinha absorvente? Então, ali eu acabei me machucando nos lábios, o que foi bem ruim. Mas daí logo passou também e tal. Então, a minha recuperação pós-parto foi muito boa, mesmo com a laceração, não tive nenhum incômodo, nada. E agora, né, já faz mais de um mês, já tô
liberada para tudo. O primeiro testemunho foi a questão do sonho, né? Que era para ser uma menina, que logo ia ter gravidez na família. E o segundo testemunho é do chá, né? De bebê da Maju, que a gente ganhou muita coisa. Ao longo da gestação eu ganhei muita coisa. Então, a cômoda, o berço, o carrinho. A gente não precisou comprar, a gente ganhou dos nossos pais, enfim, né? Muitos amigos deram muitas coisas, muita roupa que a Maju nem usou ainda. Então, agradecer todos que se fizeram presente, né, no chá da Maju, foi bem especial. Esse já é um segundo testemunho, né, de como Deus abençoou a nossa vida, porque era um medo meu muito grande de estar grávida e não dar conta, né? Não, é tudo muito caro e tal, mas Deus providenciou tudo e não deixou faltar nada. E ainda não deixa faltar nada para nós. E o terceiro testemunho é que, assim que eu descobri a gravidez, se eu conseguir, eu vou deixar aqui um pedaço também para vocês. Quando eu descobri a gravidez, eu fiquei bem triste, não por estar grávida, mas pelo momento em que eu estava grávida. Porque as médicas, a equipe que eu gostaria de ter, eu não conseguiria ter, primeiro financeiramente, né, porque a gente não estava preparado para a gravidez naquele momento, e segundo porque as médicas estavam em um momento da gestação delas também. Minhas doutoras não vão poder me parir. Como é que é o nome das doutoras que tu quer? A doutora Stephanie e a doutora... eu tô gravando. Ah, tá, sim. Mas, de novo, Deus foi muito bondoso. Ele me deu uma médica maravilhosa, que é a doutora Laís. Foi ali pela Clínica Interblue. Todo o meu parto foi pelo SUS, né? Tudo ali. E também as consultas pela Interblue. E a minha doula também, a primeira doula que eu queria, eu já sabia que não ia conseguir por conta de ser dezembro. Então, final de dezembro, a minha data prevista era 27 de dezembro. Eu fiquei assim, meu Deus, apavorada. A minha doula, que foi a Jennifer, eu imaginava que eu não ia conseguir ter ela por ser dezembro. E também porque ela também tinha recém ganhado o neném. Então, eu fiquei bem apavorada, assim, sabe? Quando eu descobri a gravidez. Mas, de novo, Deus foi muito bom, me deu a médica. E a Jennifer, eu falei, eu já tenho, eu vou perguntar pra ela se ela quer ser minha doula. E ela aceitou ser minha doula, então gratidão pra Jenny também por ter me aceito. E no final das contas eu tive a médica e a doula que eu não podia nem imaginar de tão boas que elas foram pra mim. E no dia do parto, o último testemunho que eu tenho pra contar pra vocês é que no meu plano de parto eu coloquei que eu queria que só mulheres que fossem me atender. Não porque eu passei por alguma coisa na vida, mas é tanto relato que a gente vê, né, de coisas acontecendo. Então eu tinha medo de ter algum homem lá no momento. A doula até me falou, Bruna, você pode colocar isso no seu plano de parto, mas nem sempre é possível, porque é plantão, é pelo SUS, então nem sempre é possível. Mas ainda assim eu mantive lá. E Deus foi tão bom pra mim, porque a minha médica estava de plantão naquela noite, era o último plantão dela naquela noite, e era o plantão que ela mais ia ficar tempo no hospital. Então, se ela não tivesse feito o último plantão dela por mais tempo, ela não teria visto a Maju nascer, porque a Maju nasceu 15 para, mais ou menos, né, 15 para meia-noite, e esse tempo já teria trocado o plantão. E naquela noite eu fiquei sabendo que só mulheres trabalharam naquela noite. Então, Deus é muito bom pra mim, sabe? Foi uma gestação maravilhosa, foi um parto muito bom. Então, a Maju nasceu 11h43 da noite, com a minha médica que tava lá, que é difícil às vezes acontecer, com uma equipe de enfermeiras maravilhosas, só de mulheres. E com a minha doula maravilhosa, que é a Jennifer, que também era a minha opção de doula. Eu só achei que eu não ia conseguir tê-la e consegui. Então Deus foi muito bom pra mim e foi tudo melhor do que eu imaginei. Então, se você tem ali um medo, receio de estar grávido, que não vai dar conta, se você tem
esses desejos como eu tive de ter só uma equipe mulher, mas você não tem condição de pagar. Ora que Deus vai atender os desejos do seu coração, assim como atendeu o meu. Eu orei muito, muito, muito por isso, e Deus, graças a Deus, Ele atendeu os desejos do meu coração. E aqui está a Majuzinha, linda, forte, maravilhosa, saudável, fazendo parte das nossas vidas. Eu acho que no final do ano eu vou fazer um vídeo contando como foi esse primeiro ano aí com a Maju. Muitos desafios, mas a gente tá dando conta, graças a Deus. Né, Maju? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram para vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas sobre o relato de parto, sobre a gestação, como foi, né, a minha experiência. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!